Se blindar emocional, espiritualmente, energeticamente nesse caos do apocalipse. Esse vai ser o assunto da nossa live de hoje. Eu prometi ontem que a live ia ser curta, ela acabou se estendendo, mas eu quero ser aqui canal do divino para você. Se for necessário ser um pouquinho longo, vai ser. Se for para ser curto e objetivo, vai ser. Já vou enviando esta live no bio, o link tá na bio. É um grupo só de mulheres e mulheres paranormais, e lá eu disponibilizo extras, acessos a ofertas que eu só ofereço lá, serviços que eu só ofereço lá, técnicas, ferramentas, exercícios gratuitos, tá bom? Então vamos para nossa live de hoje. A gente vai respirar. O objetivo aqui é respirar, mas a gente vai respirar a partir de uma consciência, tá? Então por isso que eu sempre vou trazer um conteúdo, uma reflexão, uma consciência importante antes da gente poder ir para a respiração. Estou muito feliz de estar fazendo isso. Eu acho que é a terceira vez que eu levo um trabalho como esse gratuito aqui. E o objetivo é partilhar. O objetivo é para o coletivo, né? Inclusive, a minha motivação na numerologia, na minha programação primordial, é o número 9, ou seja, é o coletivo, é aquilo que é maior do que eu. Então, é por isso também que eu estou aqui. Inclusive, se você quer, né, conhecer sua programação primordial, como é que sua alma, mente e corpo funcionam, e como é que isso está tudo conectado com a sua mediunidade, clica lá no link da bio para você conhecer a sua programação primordial, tá bom? Então, mas sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Ontem a gente falou sobre o apocalipse e o eclipse que a gente teve ontem, dia 12 de agosto. Além disso, a gente teve um alinhamento planetário de 8 planetas simultâneos. Então foi um movimento muito forte, não sei como é que isso chegou aí. E aí nós falamos do caos que está sendo, né? Essa transformação, essa passagem de eras. E que a gente vai precisar olhar muito mais para o coletivo, né? Do que para o nosso próprio umbigo. Então primeiro a gente olha para a gente, se alinha. E depois a gente entende que a nossa caminhada, o olhar, né, dessa nova era é com o coletivo, é através do coletivo. E hoje, né, a gente vai falar como se proteger neste caos todo. Então, como é que eu protejo a minha mente? Como é que eu protejo a minha energia, o meu físico e o meu espiritual desse caos que está acontecendo externo? Terremotos, crimes hediondos. Bom dia, Poli! Poli tá aqui, delícia te ver aqui também, Poli. Como a gente se blindar mesmo, principalmente nós que somos mulheres paranormais, mulheres sensitivas, que estamos aí o tempo todo como uma antena captando tudo do externo. Às vezes você se sente mal, se sente confusa, não é nem algo seu ou da sua vida, às vezes você está captando isso de outras pessoas, captando isso do externo, do coletivo. Desse clima que para no ar, como eu falei, às vezes você não tá, por exemplo, eu não assisto televisão, como eu contei ontem para vocês, já há mais de noticiários, assim, há mais de 10 anos, mas sempre que eu ligo o computador, a internet, celular, vem alguma notícia, é sempre um crime hediondo, horroroso. E aí, às vezes, você acha que isso está longe de você, mas o índice de criminalidade, de violência, como está muito grande, isso está pairando no ar, e isso deixa o ar denso. E aí a gente capta isso. Então, às vezes, sua vida tá até legal, tá até equilibrada, mas você tá captando, né? Do externo, esse clima de violência, de medo, de descontentamento, né? Principalmente o medo, gente. O medo é a principal vibração que a gente sente. E que é a vibração mais baixa possível, é medo e culpa, que faz a gente se afastar da gente mesmo, se afastar do Criador e se afastar de uma vida abundante mesmo no caos, porque é possível, né? Eu gosto sempre de contar a história de José do Egito, porque é uma história que eu adoro das escrituras. Porque enquanto o mundo inteiro passava uma escassez, uma fome absurda, né? Através da interpretação do dom, olha aí as paranormais, né? José tinha o dom, né, de interpretar sonhos. Então, através da interpretação dos sonhos de José, foi possível, né, que todo Israel
Ó, que todo o Egito, desculpa, pudesse passar 7 anos de fartura, mesmo com o mundo passando fome. Então, olha bem, essa história vem a calhar mais do que todas as vezes calhou. Eu gosto de usar essa história sempre para exemplificar como é que a gente pode viver realidades diferentes, mesmo com o mundo em colapso. Então, o mundo estava em colapso e com fome, mas José estava lá governando o Egito com muita fartura, se tornando, né, governador do Egito. Então é possível a gente viver uma realidade abundante, mesmo quando o externo está vivendo um caos, tá? E eu sou experiência disso, prova disso, porque na pandemia eu vi coisas terríveis, mas a minha casa, o meu lar, passou a pandemia segura, tranquila, feliz, com um tempo de qualidade que eu tive com as minhas filhas e no meio da natureza, porque eu aproveitei muito a natureza na pandemia, quando muita gente estava morrendo nos hospitais, etc. E olha que eu peguei Covid 3 vezes. Mas ainda assim consegui me manter justamente por causa dessa blindagem física, mental e espiritual. Então é possível, mesmo no meio do caos, você ter uma realidade completamente diferente, tá? E aí, eu nunca toquei nesse ponto da história de José, né? Então, apesar de José estar vivendo uma realidade completamente diferente, mesmo com o mundo em caos, isso aconteceu porque ele fez uso de sua paranormalidade, porque ele fez uso de seus dons. Então, como vocês sabem, José interpretava sonhos e ele conseguiu interpretar os sonhos de Faraó, e por isso ele ocupou uma posição de destaque, né? No Egito e pôde governar o Egito. Então, os seus dons, eles não são só a serviço do coletivo, do outro, porque foi, né? José colocou os dons dele a serviço de Faraó, a serviço de todo o Egito, para que o Egito não passasse miséria nos 7 anos de escassez, mas os dons de José foram usados em benefício dele também. Afinal de contas, ele se tornou governador e, afinal de contas, ele estava preso. Ele saiu da prisão por causa do uso desse dom. Então, você, mulher paranormal, que tá cheia de dons aí, não sabe o que fazer com eles, tá com medo, né? Achando que esses dons aí são heresia, ou você tá ficando louca. Quanto mais você integrar seus dons, mais você será capaz de trazer prosperidade, bênçãos, abertura de caminhos para você e para as pessoas à sua volta, para o seu entorno, tá? Para aqueles que escolherem também, é óbvio. Então, partindo dessa história de José, que eu gosto demais, a gente vai entender como é que a gente vai se blindar nesse tempo de caos. Primeira coisa que você precisa fazer para se blindar é se auto-observar. Como é que você vai se proteger de algo ou de alguma coisa se você não tem consciência de nada? Se você não sabe quem você é, se você não sabe as coisas que acontecem com você, se você não sabe o que é normal pra você, o que não é normal pra você, se você não consegue ter tempo de qualidade pra se observar, observar seus sentimentos, seus pensamentos, suas ações. Então não adianta de nada. Você pode ter um escudo. Se você não tem autoobservação, você vai falhar em algum momento. A autoobservação, gente, é também o vigiai. Sabe quando a palavra nos ensina a orar e vigiai? A vigilância é também autoobservação, não é só estar aqui no modo defesa, não. Bom dia, Márcia. Tá vendo que a Márcia entrou aqui, minha querida? Não é só você estar em modo defesa, né? Atento às coisas externas, né? O vigiar é estar olhando para dentro, vigiando e observando o seu ambiente interno. Então, né, como é que eu funciono? Como é que eu sou? Que tempo que eu tenho para fazer as coisas? Quando eu faço as coisas, com que consciência que eu faço? Eu sempre falo isso, às vezes a gente come, não sente nem o sabor das coisas, tô na correria, tô no automático. Então, não estou atenta, não estou observando. Às vezes eu tô tomando uma atitude e eu não sei por que eu tomei aquela atitude, por que eu fui grossa com aquela pessoa. E você não observou que antes você estava insegura, você não observou que antes você estava tendo pensamentos extremamente negativos sobre você ou sobre a vida, pensamentos temerosos. Você não observou que às vezes você estava assistindo noticiários com notícias terríveis, ou que você estava fofocando da vida de alguém, ou seja, você estava desperdiçando tanto seu tempo com coisas negativas e você criou um ambiente negativo e não observou. Aí isso resulta numa atitude, numa ação negativa. E às vezes você não entende como é que isso chegou ali. Isso chegou a partir dos seus pensamentos, que viraram sentimentos, que depois viraram ações.
Então, se auto-observe. Passe a olhar mais para você, observe seus comportamentos, seus padrões de pensamento, que é aí que você vai conseguir corrigi-los. Então, a primeira coisa é estar vigilante. A primeira coisa é estar vigilante. Então, é atenta, que você vai estar tudo sempre para você observar quando algo negativo está se aproximando. Quando algo negativo está nascendo dentro de você, que antes disso se tornar algo externo, que vai te tocar, começou interno. Mas como assim? A guerra começou interna? Começou interna no coletivo, as pessoas lutando, as pessoas competindo. Então isso se traduz em guerra no externo. Então começa no interno. E começa no interno também porque você se aproxima dessas coisas quando você se alinha com elas. Então, se o seu ambiente interno é de medo, é de culpa, é de raiva, é de reclamação, é de pensamentos negativos o tempo todo, você vai se alinhar com esta frequência. Então, você vai se conectar com coisas negativas do lado externo. Aí o tufão passa e te leva, aí um carro te atropela, aí acontece um acidente, desde essas coisas externas. O acidente não é acidente, gente. Tem uma premissa aqui na Escola do Ser, que eu sei que pode parecer dura pra você agora, difícil de engolir ou de compreender, mas eu posso dizer com toda certeza que é a mais pura verdade. Quanto antes você aprender isso, mais transformação poderosa e profunda você vai enxergar na sua vida. A vida é um espelho. Essa é a primeira premissa da Escola do Ser. A vida é um espelho. Tudo que você vê do lado de fora é um reflexo do seu estado interno. Inclusive as coisas que você acha que não tem nada a ver e acontecem do lado de fora, como os acidentes. Eles são reflexos daquilo que você está emanando, o que você emana. Você se alinha. Então você atrai eletromagneticamente essas coisas. Isso é física quântica. Isso aqui não é balela, tá? Não é misticismo raso. Então, inclusive, esta é a premissa base da escola e ela vem logo com o nosso desejo e que o seu reflexo seja luminoso. E para o seu reflexo ser luminoso e para a sua vida externa ser iluminada, você precisa estar iluminado por dentro, tá? Então, para você se alinhar com coisas positivas, estar protegida, a primeira coisa que você precisa fazer é vigiar, é cuidar do seu ambiente interno. Tá vendo? Estava batom aqui no meu deixa. Você cuidar do seu ambiente interno. Segunda coisa é orar. Orai e vigiai. Eu sempre brinco que a gente vigia primeiro, depois a gente ora. A gente tem que aprender a se auto-observar. Porque o orar não é uma ação. A gente acha que o orar é ficar pedindo. Então, nesse caso, orar até pode vir antes da vigilância, porque o orar é a consciência que você tem de que tudo vai dar certo sempre e que todas as coisas cooperam para o seu bem. Tanto que a gente lê lá em Hebreus, né, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Então, olha bem, a fé é isso. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Eu nem pedi nada, eu nem falei nada ainda, eu nem fiz nada ainda. Mas eu tenho a plena confiança. Isso é oração verdadeira, é um estado de oração constante. Mas eu tenho uma completa convicção de que tudo coopera para o meu bem. Eu tenho a completa convicção de que está tudo certo, que eu estou no lugar certo, na hora certa, que até as dificuldades que me acontecem são para o meu aprendizado. Quando você escolhe a interpretar todas as coisas para o lado positivo, aquela história do copo meio vazio ou do meio cheio, quando você escolhe olhar sempre para o meio cheio, ele realmente vai ficar meio cheio. A sua perspectiva muda a sua realidade. Inclusive, eu tenho até colado isso aqui para eu não esquecer. Eu tenho alguns post-its que eu colo para eu sempre estar lendo, para eu me relembrar e não esquecer. E um desses post-its está escrito: tudo é sempre bom. Eu escolho ver assim. Então, tem uma frase que eu também gosto muito de utilizar, de Nelson Mandela, que diz assim: ou eu ganho, ou eu aprendo. Olha que maravilha de frase. Não tem perder aqui. Não tem dar errado aqui. Bom dia, Cris, que entrou aqui também. Não tem como dar errado aqui. Por quê? Se todas as coisas cooperam para o meu bem, não é meia.
Não é uma, não é alguma, são todas as coisas. Então tudo coopera para o meu bem, absolutamente tudo. E se eu escolho olhar tudo, e é uma escolha, observe. Olhar o copo meio cheio, meio vazio é uma escolha. E se eu escolho olhar tudo para o lado bom, tudo vai cooperar para o meu bem. E, como eu falei da frase de Nelson Mandela, você entende que ou você ganha ou você aprende. Então, quando você perdeu, na verdade você não perdeu. Na verdade, você aprendeu com aquilo. Então, ainda assim você ganhou. Ainda assim foi benéfico para você. Então, tenha essa consciência. Isso é um estado de oração constante. Não é você ficar pedindo a Deus, ao Criador, ao cosmos, aos anjos, ao que você acredita o tempo todo. É você ter a consciência de que você está o tempo todo sendo protegida, assistida, é amada e tudo coopera para o seu bem. Você está sempre aprendendo. Então, a gente falou sobre orar e sobre vigiar, nessa perspectiva mais profunda, de atenção. E outra coisa que você precisa para fazer, né, que você precisa para poder se proteger, é ser adulto. Como assim ser adulto? Ser adulto aqui eu quero dizer ser consciente. Porque a criança, né, sempre se sente pequena. A criança sempre se sente indefesa, nesse aspecto que eu tô trazendo aqui, tá? Sente sempre, né, que alguém precisa protegê-la, que alguém precisa salvar, né? Mas você, mulher paranormal, já é agora uma mulher adulta. Você tem até sua criança interior aí dentro de você. Mas você é uma mulher adulta. Então, por que eu tô falando uma mulher adulta, uma mulher consciente? Porque você precisa aprender a dar comandos. Comandos. Às vezes, as coisas que nos fazem mal vêm e a gente não tem autonomia e a gente não tem autoridade para barrar aquilo. Então a gente mergulha num pensamento ruim. A gente começa a se sujar num sentimento negativo. Então aquilo tá me corroendo por dentro e eu vou gastando tempo com aquilo e eu tô naquele sentimento negativo e eu tô vendo coisas negativas até que aquilo vira uma ação negativa na minha vida, até que eu acabe me alinhando com algo negativo externo a mim. Bom dia, Assunção. Então é muito importante que você tenha consciência que você é mestre de sua mente, não vítima de sua mente. E que a sua mente não é mestre da sua vida. O seu coração, o seu ser é mestre. A sua mente é uma ferramenta. Quando você entende isso, você para de se identificar com os seus pensamentos. E você é capaz, como uma mulher adulta que é e consciente que é, de barrar isso. Como que eu barro? Como é que eu limito? Como é que eu comando? No início, você vai simplesmente trocar. Os pensamentos negativos vão vir. A sua mente, ela não para. E a gente não consegue anular um pensamento ruim, tipo assim, tô anulando. Ele vai continuar ali. Você pode substituir este pensamento negativo por um pensamento positivo, igual, oposto. Vou dar um exemplo para você aqui. Eu já contei isso muitas vezes. Eu tenho 2 filhas. E antes de tanto ver televisão, como eu falei com vocês, eu via noticiários, eu não vejo mais. A gente vê sequestro de criança, abuso de criança. Eu via tanta coisa negativa que sempre que as minhas filhas iam pra escola, eu ficava extremamente apreensiva. E se alguém abusar delas? E se acontecer um acidente? E ficava imaginando centenas de coisas ruins que me davam sentimentos extremamente negativos. E aquilo me dava um aperto no estômago, aquilo me gerava tantos desconfortos. E aí eu falei, eu posso controlar isso. Eu sou a consciência observadora por trás da minha mente, né? Eu sou o ser divino que está aqui vivendo neste corpo, nesse veículo, que usa essa mente, que tem essa mente, não é esta mente, é diferente. E aí você pode observar, ou você pode substituir. Então, ao invés de pensar essas coisas acontecendo com as minhas filhas, eu imaginava, inclusive Márcia tá aqui, é uma das técnicas, né, Márcia, da comunicação sutil com os filhos, que eu aprendi intuitivamente. Eu imaginava as minhas filhas indo para a escola, felizes, em segurança. Imaginava elas se divertindo na escola. Imaginava elas merendando.
aprendendo, se divertindo com os amigos, e eu gastava aquele mesmo tempo que antes eu pensava negativamente, bom dia, Jeane, bom dia, Leidiane, que eu pensava negativamente sobre as minhas filhas, eu comecei a pensar positivamente. Então isso ia gerando um campo positivo ao meu redor, e não só ao meu redor, ao redor das minhas filhas também. Porque como Márcia ensina, através do microcrimerismo, nossas células estão nos nossos filhos. E as células dos nossos filhos estão em nós, então a gente interfere neles, né? E eles também em nós, mas a mente da mãe é soberana. Então, eu imaginava as minhas filhas assim. Então, as minhas filhas felizes, bem, brincando na escola, se divertindo. Então, um pensamento negativo, você combate ele com um pensamento positivo. Então, se você pensou 5 segundos em algo negativo, você vai pensar 10 segundos em algo positivo oposto. Você vai começar a educar a sua mente, e a sua mente vai parar de ter padrões. Inclusive agora, dificilmente, de maneira natural, vem um pensamento negativo na minha cabeça. Vocês não acreditam. Vem pensamentos positivos. É claro que às vezes vem negativos, mas a maioria das vezes vem pensamentos positivos. E aí eu também embalo nessa onda, né, nesse fluxo de sentir esses pensamentos positivos, porque eles vão gerar emoções positivas em mim. Então, assim, eu equilibro e eu me alinho com coisas positivas, não com coisas negativas. Então, quando você alinha-se com a gratidão, com o amor, com a alegria, com a contemplação, você contemplar algo, sabe? Você olhar para um pássaro e ficar encantada com um pássaro, com uma planta, com uma flor, com uma pessoa, com um gesto, e isso gerar você um sentimento de contemplação. Você subiu na escala Hertz de vibração, você tá lá em cima. Então você saiu da culpa, do medo, da vergonha, da angústia, e aí você subiu lá em cima, né? A gente vai passando dos 500 Hertz quando a gente sobe de gratidão, contemplação, amor, gratidão. E quando você faz isso, você se alinha positivamente com as coisas externas também. Então eu falei lá no começo que a vida é o quê? Um espelho. Então isso vai começar a espelhar o que você está sentindo, o que você está pensando. Se você está sentindo, pensando coisas boas, você vai ter ações positivas e você vai ver o externo te responder positivamente também. Então, fazendo bagunça aqui com a água, é, é muito mais simples do que você imagina se proteger. Não é tão fácil, porque a gente não tá habituada, mas é simples. Eu tô falando isso porque muita gente pensa assim. Eu fui uma dessas, tá? Eu era uma dessas conspiracionistas. E eu ficava assim, como é que eu vou me proteger do apocalipse? Eu vou ter que estocar alimento, eu vou ter que mudar de casa, vou ter que me esconder numa caverna. Eu pensava coisas assim absurdas que eu precisava fazer. E isso, gente, há muitos anos atrás já. E o que estava por trás desse planejamento de comprar uma casa no mato, me esconder, de estocar alimento? Medo. Principal sentimento que estava por trás disso, medo. Insegurança. Então isso estava me alinhando com sentimentos negativos e com situações negativas também ao meu redor. Isso cria um ciclo que se retroalimenta de maneira negativa. Então, você pensa negativo, sente negativo, age negativo e atrai coisas negativas para você. Então, aquele apocalipse que eu estava me preparando, eu mesma estava criando ele. Pega essa chave aqui. Olha a profundidade disso. Você é Deus, não é? Você não é co-criador? O mestre não disse? Vós sois deuses. Então você cria, você cria. Então, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações atraíam para mim o negativo. Então, eu mesma estava criando o meu próprio apocalipse. Gente, isso aqui é muito foda de você entender. Isso aqui muda tudo. Porque o seu cérebro, você que também é científico, ele busca confirmar suas crenças. Então, ele vai buscar no externo a confirmação das suas crenças. Então, se você acredita que o apocalipse é assim, você vai criar este apocalipse para você. Você vai se alinhar com esse apocalipse que está acontecendo lá de fora. O dia que eu saí da vibração do medo e da culpa e passei para a vibração da confiança e passei a vigiar e passei a orar, como eu ensinei vocês aqui no começo, que não é ficar pedindo, ter essa consciência de certeza, me auto-observar, ter pensamentos, sentimentos bons, eu comecei a me alinhar com aquilo que é bom. E aí, ao invés de um caos, eu estou me alinhando com uma nova realidade, que é calma,
que é tranquila, que é próspera e que é sem esforço. Gente, observe isso aqui. Eu não saí do mundo. Eu continuo morando em Minas Gerais, no Brasil. O mundo é mundo. Só que eu saí de medo, de culpa, de um planejamento, de coisas assim estrondosas, negativas, porque eu mesmo estava criando o meu apocalipse para estar tranquila agora. E seja como for que o apocalipse aconteça do lado de fora, eu quero estar alinhada do lado de dentro. Porque o reino de Deus está dentro de vós, não está fora. Os discípulos estavam caçando fora e o mestre disse: o reino está dentro. Esse reino aí está um caos ou esse reino está em paz? E aí, como eu falei, você vai começar observando os seus pensamentos e trocando os seus pensamentos. Mas vai chegar uma hora que você vai ganhar uma autonomia tal, porque você já vai ter exercitado muito controlar a sua mente, ser mestre da sua mente e acessar a certeza, o amor, a pureza do seu coração, que você vai poder dar comandos. Comandos. Boa noite. Boa noite. Bom dia, Bruna, que entrou aqui. Você vai poder dar comandos para que esses pensamentos sejam anulados. E para que você fique com apenas aquilo que é seu. Sexta-feira passada, que foi quando eu decidi fazer essa série de lives, essa ideia surgiu porque eu comecei a sentir um desconforto muito grande. Mas muito grande mesmo. A minha vontade era sentar e chorar. E eu não estava entendendo de onde aquele sentimento estava vindo. Por quê? Porque não tinha nenhum motivo para eu chorar. Minha vida estava ok, tudo ok. Eu estava indo levar as minhas filhas, e eu também faço badminton, um esporte. Tá? A gente estava indo pro treino e aquele mal-estar começou, aquela vontade de chorar, aquele tanto sentimento ruim. Márcia, que tá aqui, é testemunha, porque eu liguei pra ela. Não sei se Márcia tá aqui ainda. Liguei pra ela e falei: Márcia, eu tô sentindo assim, vontade de chorar, de sentar. E sabe, tá um desconforto, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E não tá acontecendo nada de verdade lá de fora, mas esse ambiente interno meu tá muito ruim. Eu tava tão desconfortável que eu deixei as minhas filhas no treino, eu não participei do treino. Eu fiz compra e fui pra casa. Eu falei: eu preciso respirar. Eu preciso alinhar. Eu preciso regular meu sistema nervoso. Eu preciso entender o que tá acontecendo comigo aqui dentro. E aí eu entrei em contato com uma outra pessoa que faz parte de um grupo que eu participo, um grupo de apometria. É uma ferramenta espiritual muito potente para a gente poder acessar e fazer limpezas e alinhamentos. Depois eu posso vir uma outra hora explicar sobre a apometria para vocês. E aí ela falou: Deise, nós estamos nesse momento no nosso grupo de apometria fazendo uma limpeza da criança interior. Então é por isso que você está se sentindo tão mal assim. A vontade era de sentar e chorar, igual uma criança faz. Senta e chora. Então ela me trouxe aquela consciência, ou seja, aquele sentimento não era meu. Eu estava como uma antena absorvendo a limpeza do campo, do coletivo, específico daquele grupo que eu participo. Mas você pode estar participando da sua família, da sua escola, da sua igreja, da sua egrégora, enfim, os lugares que você participa, caminha, você absorve coisas desses lugares também, né? E aquilo me trouxe uma consciência. Eu falei: ok, isso não é meu então. Mas o que eu posso fazer em favor disso? Porque se me alcançou, talvez seja porque eu posso fazer algo por isso. Aqui está um outro pulo do gato. O seu servir ao coletivo. Mas primeiro você serve a você. Então a primeira coisa que eu fiz, eu me limpei. Eu fechei meu campo, e isso a gente faz com comandos mesmo. Eu fecho meu campo agora para toda interferência externa, para toda interferência negativa, né? Eu blindo mesmo meu corpo. Para, se você crer, você pode pedir, eu peço a proteção, né, dos anjos, né, dos guias, das entidades que você acredita, para proteger o seu campo. E eu decretei: olha, isso aqui não é meu. Então eu não quero ficar com isso. Eu devolvo. Isso é uma técnica que a gente usa em Axis. Eu devolvo para o remetente, mas com consciência anexada. O que é isso? Eu não estou só refletindo, devolvendo, né, aquele mal, aquele sentimento para o outro que é dele. Eu devolvo com consciência anexada para que aquilo gere aprendizado para o outro. Então você devolve. Então você faz isso. E a gente faz uma outra ferramenta que a gente fala assim: olha, tô ensinando para vocês, essa é a ferramenta de Axis.
A gente fala, a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Você pergunta pro seu corpo a quem pertence aquilo que você está sentindo. Porque você pode estar mimetizando isso dos outros, aquilo não é seu. Então você pergunta a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. O seu corpo vai te dizer se aquilo é seu ou não. E quando não é seu, aí você devolve. Devolvo ao remetente com consciência anexada. Então você devolve para o remetente. Eu já senti isso muito forte também uma vez na academia. Eu cheguei na academia. Eu sou super tranquila com estética. Não sou uma pessoa extremamente apegada. Não fico fazendo procedimentos, nada disso, porque eu sou muito tranquila. E eu cheguei nessa aula na academia e eu comecei a me sentir muito mal. Muito insegura, eu comecei a me sentir gorda e me sentir feia e ficar com vergonha. E eu não tenho vergonha. Quem me conhece sabe. Eu não sou uma pessoa tímida. E eu comecei a me dar um mal-estar, uma vontade de chorar. Eu comecei a me comparar com todas aquelas mulheres que estavam lá. Eu falei, peraí, essa não sou eu. Eu não sou assim. Eu não me comparo. Eu não fico me comparando com as mulheres, eu valorizo todas elas. Eu gosto de acolher as mulheres. Eu acredito tanto nisso, eu não me comparo. Eu não fico julgando. Por que que esses sentimentos estão vindo? Eu tô julgando a mim, julgando a elas. E aí eu percebi que aquele sentimento não era meu. Eu estava mimetizando o sentimento das mulheres da academia. Gente, isso aqui é muito precioso de você entender. Você vai entender porque que muitos sentimentos te invadem e não são seus. Quando você não entende isso, quando você não se auto-observa, você acha que é seu, você toma pra você. E acaba fazendo parte de você, porque se você acredita neles, aí você vai começar a achar que você é essa pessoa que compara, que tá preocupada extremamente com o estético, sim, que se não é seu. Tô dando um exemplo meu aqui, tá? Pode ser outra coisa com você. Então, eu fiquei nessa insegurança absurda. E eu comecei a olhar, me deu vontade de chorar. E aí, eu parei o que eu tava fazendo, era uma aula de dança, de zumba, né? Eu parei o que tava fazendo, saí pro lado de fora, respirei, bebi água e falei, Deise, observa, isso aqui não é seu, você não é assim. Não tem como isso se tornar seu de um dia pra noite, isso não é seu. Então eu tomei consciência de novo, respirei mais um pouquinho e fiz esse exercício. A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Eu entendi que aquilo pertencia a algumas mulheres que estavam ali naquele campo. E eu, como mulher paranormal que sou, como manteninha, eu absorvi pra mim. E aí eu falei, eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Gente, essa é a primeira coisa pra você fazer. Depois você pode servir. Eu chego a me emocionar. Se você entende que o todo é um e que aquelas mulheres que estavam ali, elas são partes de mim também. O universo, a natureza, os pássaros, os animais, as pessoas, tudo são partes de mim mesma. Eu também sou uma parte do Criador de tudo que é. Quando você entende isso, você tem um olhar amoroso para as outras pessoas. É primeiro para você. Então, eu primeiro fiz a minha limpeza. Depois eu pensei, gente, quantas mulheres aqui não estão sofrendo com essas inseguranças? Quantas mulheres aqui às vezes não estão em depressão por causa de suas estéticas, porque estão acima do peso, porque estão com doenças por isso, porque não se sentem bem, não se sentem amadas em casa pelos maridos, respeitadas pelos filhos e etc. O que eu posso servir a essas mulheres hoje? E aí eu comecei a criar um campo de amor e eu comecei a emanar amor para essas mulheres. Como, gente? Não precisa de botar a mão, fazer nada, não. Tudo acontece aqui dentro do seu ambiente interno. Eu comecei a pensar e intencionar amor para aquelas mulheres, amor próprio. E eu falava para mim e para elas, né? Eu sou amada por quem eu sou. Eu sou especial, eu sou bonita, eu sou saudável, eu me amo. Né? Eu tenho todas as condições de melhorar cada vez mais a minha vida, a minha saúde. A minha beleza não é só externa, ela vem primeiro de dentro, do meu coração. E eu comecei a falar aquelas palavras, intencionar aquilo para o campo. Da mesma forma que eu fui capaz de ser uma antena para receber a energia negativa daquelas mulheres, eu pude me tornar uma antena para refletir, para emanar energia positiva para aquelas mulheres. Para que ao invés de comparação, de julgamento, elas pudessem receber uma energia de amor. Essa é a sua forma de colaborar com o coletivo. E aí, se você é muito religiosa, religioso, você pode fazer a oração do jeito que você acredita. Né? Eu poderia ter orado por aquelas mulheres. Aquilo que eu fiz para mim é uma espécie de oração. Então você pode orar, né? Dessa forma também, emanando como eu fiz, como eu ensinei, a forma que eu faço, é a forma que eu entendo a oração. Mas se você entende de outra forma, bom dia, Patrícia, que entrou aqui também. Você pode orar. Então, olha bem, você é uma antena que capta
que recepta, mas você também é uma antena que emana. Então você recebeu energia negativa, ok, se limpa, limpa seu campo, protege o seu campo, se fecha com tudo que eu já ensinei desde o começo aqui da live. Depois serve. Depois transmite amor, transmite paz, transmite coisas positivas. E pronto. Então, gente, com esse passo a passo simples que eu dei aqui pra você, você vai conseguir se blindar nesse apocalipse. Você vai conseguir manter o seu ambiente protegido. E isso você precisa fazer sempre, gente, porque eu tô contando isso pra vocês, mas eu tive esse sentimento negativo na sexta-feira. E eu precisei trabalhar. Agora eu tô me sentindo, assim, 100%. Mas pode ser que amanhã algum mal-estar, algum incômodo me sobrevenha, alguma insegurança, algum medo. E aí eu vou trabalhar em tudo aquilo que a gente falou até aqui. Vigilância, autoobservação, oração, que eu falei que é muito mais do que pedir, é ter a consciência de que está sempre protegido. Olhar as coisas sempre para o bem, vigiar seus pensamentos e ser mestre da sua mente para você criar pensamentos, sentimentos e ações positivas. E isso vai te alinhar com uma realidade positiva. Para além disso, né, servir, como eu falei, então você limpa, protege o seu campo com comandos e também emana, colabora com o coletivo, né, contribui com as outras pessoas. E se você faz isso, você fez seu dever de casa, mulher divina. Então você pode descansar, porque o que é que sobrevier sobre você, lembra que tudo coopera para o bem? Vai cooperar para o seu bem. Ou você ganha ou você aprende. Então não tem com o que você se preocupar. Por isso que eu não fico preocupada. Meu marido fala comigo assim. Eu acho incrível que mesmo quando tem algum problema, alguma questão, você não fica preocupada. Você não reclama. Eu não vejo você desesperada. Você tá sempre tranquila. E eu sempre tô tranquila mesmo. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Essa paz a gente consegue ela através da mente de Cristo. E é essa mente que confia, é essa mente que faz sua parte. Eu acredito que Jesus, né, nos seus desafios terrenos aqui, ele teve inseguranças também. Mas ele confiava. E é o que ele trazia para os seus discípulos, essa confiança, porque ele fazia parte dele. Então ele sabia que ele não precisava de se preocupar se ele ia para a cruz ou não, como que ele ia para a cruz, se alguém ia trair ele ou não. Ele não precisava se preocupar com nada disso. Com nada disso, porque ele tinha feito a parte dele. Então o que viesse dali seria pro bem. O que viesse dali ia contribuir com o propósito dele, ia contribuir com o coletivo. Então o que vier a partir daqui, mulher divina, só descansa. Você já fez sua parte. Você está alinhada, se blindou, está se protegendo, está se cuidando, está se auto-observando, está emanando coisas positivas, está contribuindo com o coletivo. Preocupa não. Se o tufão passar aí, não preocupa com o que vai acontecer. Tenha certeza que como José no Egito, você vai ser guardada e protegida. Como José no Egito, o mundo passando fome, José governando e comendo do bom e do melhor. Isso aqui não é pregaçãozinha barata, como eu contei pra vocês. Eu vivi dias desafiadores, mas muito abençoados na pandemia, porque eu ganhei essa consciência lá, logo no comecinho da pandemia, porque eu comecei ela com muito medo, com muita insegurança mesmo. Antes da pandemia, assim, soltar, eu já tinha tirado as minhas filhas da escola. Tamanha era a minha insegurança e meu medo. Mas eu escutei uma voz que me falou que eu não fui chamada para o medo, para vergonha ou para fugir, mas eu fui chamada para coragem, para soberania, para maestria. E foi a partir dessa consciência de que eu sou um fractal divino, que eu sou parte da consciência do Criador, e todas as coisas que eu falei com vocês até aqui, é que eu pude descansar, mesmo na pandemia. E que eu pude ser feliz, comer, alimentar, ter saúde, ter momentos de qualidade. Então o apocalipse está acontecendo, né? Essa transição de eras para essa nova terra. Como é que você vai passar por ela? É uma escolha sua. Então essa live é para contribuir com essa escolha, para que você consiga passar. E como eu falei, consciência só não transforma, porque o seu corpo está acostumado, é com medo, é com vergonha, é com insegurança, é com ter que fugir. Seu sistema nervoso está acostumado com isso, não só pela vida que você chegou até aqui, com seus traumas e questões, mas pela vida, inclusive, dos seus ancestrais que estão aí no seu DNA, epigenética, tá? Aqui também a gente fala um pouquinho de ciência, neurociências. Então, a gente vai regular o sistema nervoso agora. E como é que a gente vai fazer isso? Respirando. Então, você vai pegar sua água.
Água é importantíssimo. Ela fluidifica e equaliza seu corpo pra gente poder fazer nossa respiração, tá? Então, ontem a gente fez uma respiração tranquila, eu fiz uma guiança pra vocês. Hoje a respiração vai ser um pouquinho diferente. Hoje a respiração vai ser um pouquinho diferente, mas eu também vou guiar vocês. Então, relaxa o corpinho de vocês. Lembra que a respiração é diafragmática. Primeiro eu inflo meu diafragma para puxar o ar. Depois o meu pulmão. Na hora de soltar, igualmente, eu solto o meu diafragma primeiro, depois o ar do meu pulmão. Igual a barriga, igual um balãozinho, igual criança. Criança respira direito, porque criança tá sempre na presença. Olha um bebezinho respirando. É aqui, ó. Na barriguinha, no diafragma, tá? Essa é a respiração que a gente vai fazer, ela que vai ajudar a você regular seu sistema nervoso. E a gente vai fazer uma trava que eu vou ensinar pra vocês aqui. Só não vai fazer essa trava quem tem glaucoma. Fora isso, se você não tem glaucoma, você pode fazer essa respiração com segurança, tá? Ninguém morre de respirar. Então, se você tem glaucoma, não pode, senão você pode fazer. Então, primeiro, senta, relaxa, relaxa seus ombros, tá? Eu vou fazer também, mas vou começar guiando vocês. Você vai começar a inspirar pelo nariz, soltar pela boca. Pode fazer som, pra quê? Pra você trazer relaxamento, então... Faça por pelo menos umas 3 vezes. Sente suas pernas relaxando, seu tronco, seu ombro, os seus músculos da face. E aí a gente vai fazer o seguinte, você vai inspirar, sempre começando pelo diafragma, o máximo que você puder. E você vai segurar a respiração. Quando você segurar a respiração, você vai fechar e pressionar todos os seus esfínteres e a sua musculatura. Gente, isso aqui salva, tá? Você que tá aí querendo só escutar, não quer fazer o exercício, o ouro, o segredo tá aqui. Porque o seu corpo tá viciado nas coisas negativas. Você só vai destravar isso quando você descer essa sabedoria, esse conhecimento pro corpo. E a gente faz isso com esses exercícios, tá? Então, você vai prender seu esfíncter vaginal, urinário, anal, seus músculos da mão, da face, seus dentes, você pode pressionar seus dentes, seus pés, você pode juntar tudo, seus músculos da perna. Quanto mais consciência corporal você tiver, mais você vai tensionar esses músculos, tá bom? Bom dia, Cíntia, que chegou aqui também. Você vai tensionar e você vai segurar pelo máximo de tempo que você puder. Máximo de tempo que você puder. Quando você faz isso e segura, e depois você solta e relaxa, você está resetando o seu sistema nervoso. Você está dando uma mensagem para ele se limpar, para você sair do modo defesa, você sair do parasimpático para ir para o simpático, tá? Então, inspira e solta para você relaxar primeiro. Vocês me esperam que eu vou respirar também. Isso aqui também é pra mim. Lembra que é primeiro eu. E olha que eu respirei antes de entrar aqui com vocês também. O som é importante, tá? Pro seu corpo relaxar. É um som que ele sente que ele pode ficar seguro. Agora, na próxima, você já vai inspirar, lembra do diafragma, vai inspirar o máximo que você pode, segurar pelo máximo de tempo que você puder. Só pessoas com glaucoma que não podem fazer, porque por causa da pressão do olho. Depois que você não aguentar mais, você vai soltar lentamente. Você vai fazer isso por pelo menos 3 vezes. Então, vamos lá. Inspira pelo diafragma, mais um pouquinho. Depois aqui enche o pulmão, segura e tensiona tudo. Prende. Solta e relaxa lentamente. Gente, é um pouco esquisito, parece engraçado, tá? Mas tudo que eu tô ensinando pra vocês tem comprovação científica. Inclusive, está sendo testado em diversas universidades para cura de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico e diversas outras doenças, só através da respiração, tá? Tô trazendo protocolos para vocês aqui que eu aprendi dentro da universidade. Então, vamos mais uma vez, inspira.
Mais, mais. Segura. Quanto mais tempo você conseguir respirar, melhor. Não tem problema se conseguir pouco. Você está começando agora, você não está acostumado. Vai fazendo que com o tempo você vai conseguir aumentar o tempo em que você segura o ar preso com todo, né, a sua musculatura e os esfínteres, como eu falei, vaginal, anal, é, urinário, também pressionados, como se você fosse segurar o xixi, segurar o cocô, sabe? Então vamos lá de novo mais uma vez. Contrai tudo. Solta lentamente. Vocês não sabem quanto é isso é poderoso. Seu corpo não está acostumado com isso, não está esperando por isso. Isso é muito benéfico para ele. Agora continua respirando normalmente pelo nariz. E você vai falar internamente para o seu corpo que é seguro ser, que é seguro viver, que é seguro estar. E dê comandos para sua mente, para que ela se ocupe de pensamentos positivos, seu coração de sentimentos positivos, para que você se alinhe com o positivo do lado de fora também. Então eu vou te guiar rapidamente por uma visualização. Então imagina agora uma luz dourada que emerge do seu coração. Imagina, tá? Todo o processo imaginatório é muito potente para as nossas sinapses cerebrais, tá? Então imagina uma luz dourada, ela nasce do seu coração. E ela vai expandindo por todo o seu corpo, ela vai expandindo para o seu pescoço, para a sua garganta, iluminando as palavras que você fala. Ela desce também agora para o seu plexo solar, te dando poder pessoal, consciência, coragem. Ela desce também para o seu umbigo, te dando senso de direção, de propósito. Né? Essa luz chega até o seu chakra base, seus chakras sexuais, te dando sustentação, alegria, energia, e desce para as suas pernas. Essa energia sobe depois da sua garganta para a sua face, para a sua boca, te dando palavras positivas. Ela preenche a sua mente, essa luz dourada, com pensamentos positivos, harmoniosos, equilibrados. Inclusive, você pode trazer um pensamento positivo aí agora. Imaginar um sonho sendo realizado. Ou você e a sua família em paz. Algo que você queira muito. Dê preferência para não serem coisas materiais, mas coisas que trazem sentimentos reais para você, de positividade. E a gente vai instalar esse comando agora. 3, 2, a luz, o amor, o pensamento positivo, a alegria estão instalados em mim e é seguro para o meu sistema nervoso confiar nisso. Inspire e solta. Agora você vai fazer o seguinte, a gente já está finalizando. Você vai inspirar o ar. Quando você soltar o ar, você vai segurar sem ar. Então você vai... Acabou todo o ar, você vai ficar um pouquinho aí, prendendo, sem ar. Observa, não julga nada. Observa você, seus pensamentos, enquanto você segura este ar. E traga para você um sentimento de paz, de amor, de confiança, de gratidão e de proteção. Desde eu não vejo isso externo. Primeiro você planta dentro. Para isso, refletir do lado de fora. Lembra que a vida é um espelho. Então, inspira, solta e para um pouquinho aí, observando. O máximo de tempo que você conseguir. Contempla.
Maravilha, pode voltar a respirar normal. Deixa eu contar uma coisa preciosa pra vocês, científica também. Tem uma parte do seu cérebro que ele não consegue desassociar a realidade de imaginação. É por isso que a gente sonha e acorda assustado, feliz, preocupado. Por isso que a gente vê um filme e chora. Claro que nosso córtex frontal discerne, né? Mas lá atrás não. E quando você imagina as coisas, você está criando essas coisas dentro do seu cérebro. Então você cria novas sinapses cerebrais e você cria possibilidades do seu cérebro criar aquilo dentro de você. Então, imaginar é uma grande ferramenta, um grande poder criativo que o ser humano tem. Isso falando de ciência. E agora indo para a metafísica e espiritualidade, Neville Goddard, que foi um grande mestre, né? Um grande místico. Ele ensinava que a sua imaginação é Jesus Cristo dentro de você, é o seu grande poder criativo de criar todas as coisas. Você pode observar que pessoas que conquistaram grandes coisas, elas sempre falam que elas imaginavam primeiro, que elas visualizavam primeiro. Então aquilo depois se tornava real, porque o seu cérebro busca, lembra, tornar real e palpável e tangível as suas crenças. Então, se elas são negativas, ele vai em busca das negativas. Se elas são positivas, ele vai em busca das positivas. E lembra da neuroplasticidade, ou seja, você pode transformar a forma como o seu cérebro funciona através desse exercício de respiração que eu estou te ensinando, regulando seu sistema nervoso e observando a sua mente e sendo mestre da sua mente, que é uma ferramenta, ajustando os seus pensamentos. Isso é possível. E estou aqui fazendo para você de graça. Então não tem desculpa. Você dá R$ 500, às vezes numa bobeira, e não tem capacidade de tirar 1 hora do seu dia para cuidar de você e do seu ambiente interno. Assim a gente encerra a live de hoje, assiste, porque elas estão ficando aqui só durante 24 horas, inclusive a de ontem já vai ser apagada. Então, se você não assistiu, corre para assistir, e a de hoje fica até as 10 horas de amanhã. Um beijo para vocês, mulheres divinas. Obrigada por todo mundo que passou aqui. Para vocês que ainda permanecem aqui, Jeane, a Cris e a Cíntia. E eu espero vocês amanhã. Um beijo.